Neemias, a oração de um construtor. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à videoaula da lição 5, classe de jovens, escola dominical, EBD, CPAD, enfim, é um prazer estar com todos vocês, professores, superintendentes, pastores, dirigentes, coordenadores, alunos, enfim, todos que amam a escola dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos na escola dominical e também na liderança de jovens, de adolescentes, pregando, dando palestras. Aqui na descrição deste vídeo tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor minha família, meu ministério. Siga o meu perfil no Instagram, @DenisPereiraOficial. Sempre tem uma caixinha de perguntas lá, tem coisa bacana, tem coisa interessante chegando por aí. É muito importante que você se inscreva no nosso canal se ainda não está inscrito. Inscreva-se no nosso canal, isso é extremamente importante. Inscreva-se no canal, inscreva-se, por favor. Isso. Muito obrigado, Deus abençoe por essa contribuição. Ative o sino de notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisa você. Nós temos aqui videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes, e um vasto material em videoaulas e em vídeos, em palestras, em pregações e em mensagens, exatamente para essa faixa etária, para liderança também, para pais e filhos, para casais, enfim, dá uma olhada no nosso canal. Nós estamos aqui para que o reino de Cristo avance por meio desta ferramenta que é o YouTube, tá certo? É muito importante você comentar também, comente o vídeo, todas estas ações, se inscrever, ativar o sininho, comentar o vídeo, curtir, enfim, tudo isso faz com que o YouTube veja que o nosso canal é importante, que o nosso canal é relevante, e aí ele divulga para mais pessoas. O YouTube funciona assim, ele não manda para todo mundo. Por exemplo, eu tenho 20 mil inscritos quase, ele não manda para os 20 mil inscritos, ele não notifica, ele notifica aqueles que interagem com o canal. Então, dê like aí no nosso vídeo, comente, fale de onde você nos assiste, fale da importância destas aulas. Isso nos motiva e também faz o YouTube divulgar para muito mais pessoas o nosso conteúdo, o nosso material. Amém? Vem comigo, mais uma aula da Escola Dominical, lápis, papel, caneta, bloco de notas, lição 5, classe de jovens. O texto do dia está em Neemias capítulo 1, versículo 6. Neemias, particularmente, é o meu exemplo de liderança. Eu sou impactado pelo livro de Neemias já, sei lá, desde a minha adolescência, desde a primeira vez que eu li. O texto do dia, portanto, diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Com Neemias aprendemos duas valiosas lições: que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios e que precisamos eleger as prioridades certas na nossa vida. Esta lição tem sido muito abençoada, trago para todos nós um crescimento, não é? Um olhar diferenciado para a oração. E que bom falarmos sobre esse tema tão importante para a juventude. No livro de Neemias encontramos relatos que nos revelam preciosas lições acerca da oração, da sensibilidade para com a dor do nosso próximo, da disponibilidade em ajudar a quem precisa, da fidelidade à soberania de Deus e da integridade do homem que serve a Deus. Eu quero te lembrar que aqui na descrição dos vídeos também tem 2 links. Um link é para você entrar em grupos no WhatsApp de professores da Escola Dominical do Brasil e do exterior. O outro link é para você baixar material de apoio para esta aula e para todas as aulas em PDF, para você abrir no seu celular, no seu tablet, enviar para outros professores e para os alunos também. Bom, então nós vamos falar sobre este personagem chamado Neemias, né, e o impacto que a oração teve na vida de Neemias. Vale lembrar que não estamos falando de orações esporádicas. O que nós estamos estudando ao longo desse trimestre é a oração como um estilo de vida. A oração, nós estamos dizendo aqui desde o início,
Nós não devemos orar para buscar coisas. A oração, em primeiro lugar, é buscar a presença de Deus. É buscar a Deus em primeiro lugar. Quando fazemos da oração um hábito, quando fazemos da oração um estilo de vida, no momento em que precisamos, nós podemos, como está no livro aos Hebreus, chegar com confiança diante do trono da graça, como se nós tivéssemos crédito com Deus. Agora, quem não ora, quando fica numa situação desesperadora, fica complicado. É a mesma coisa de você, quando você tem uma necessidade. Você procura quem quando você tem uma necessidade? Precisa de um dinheiro, precisa de um remédio, precisa de uma ajuda, precisa de um conselho. Você procura aquela pessoa de quem você é mais próximo. Você não vai pedir dinheiro para um vizinho com quem você nunca falou. Você não vai pedir dinheiro para uma pessoa que você nunca viu, não é? A menos que seja um pedinte, não é? Mas isso não é normal. Geralmente pedimos ajuda, seja financeira ou o que for, para quem nós conhecemos, com quem nós convivemos, com quem nós nos relacionamos, porque o relacionamento traz confiança, não é? O relacionamento, ele traz essa possibilidade da compaixão se manifestar. É muito mais fácil se colocar no lugar de alguém que a gente conhece do que de um desconhecido, não é verdade? Então, o relacionamento, a convivência, nos ajuda a aproximar-se de quem pode nos ajudar nos momentos difíceis, nos momentos de desespero, né? Agora, em relação a Deus, o problema está do nosso lado. Não é que Deus não vai nos ajudar ou não pode nos ajudar, é que nós não conseguimos nos aproximar de Deus com confiança, com segurança, com liberdade, se nós não nos relacionamos com Ele todo dia, se nós não somos próximos de Deus através de uma vida de oração, se nós não buscamos a Deus, a presença de Deus, como buscar as suas mãos? Então, oração, em primeiro lugar, é buscar o coração de Deus, é tocar os pés de Deus. Meu Deus do céu. Tópico 1. A tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo. Bom, os tempos de Neemias e Esdras foram marcados pela reconstrução da identidade de um povo sofrido, pela renovação espiritual e também pela retomada da consagração a Deus, né? Então nós estamos falando aqui quando o povo de Judá estava cativo no exílio, nos momentos mais tristes de sua história, e o que acontece é que foi deixado em Judá parte do povo, uma parte muito pequena do povo naquele lugar, foi deixado. Porém, os muros tinham sido derribados, parcialmente, quase que totalmente, os portões tinham sido todos derrubados. Isso fala de proteção, isso fala de segurança e também fala de identidade. Ao olhar para a cidade naquela época, de longe era possível avistar as muralhas, era possível avistar os portões com seus brasões que identificavam aquele reino, que identificavam aquele lugar. Quando você derruba isso, você destrói também a identidade de um povo. Como se não bastasse isso, foram levados para lá povos de outras nações. Como se não bastasse isso, os opositores, os inimigos à volta se aproveitavam, já que não havia mais nenhum tipo ali de proteção. Eles estavam completamente desprotegidos. Não bastasse toda a humilhação por parte do inimigo, vale lembrar que permitida por Deus para experimentá-los, para prová-los por conta do seu desvio espiritual, do seu adultério espiritual. Como se não bastasse isso, entre os próprios judeus, os que eram mais ricos exploravam os que eram mais pobres. Você sabe que dentro da lei havia todo um sistema para proteger a terra, para proteger os mais pobres, né? Então, o que está acontecendo aqui agora é que eles não apenas estão escravizados pelo inimigo, os próprios judeus começam a escravizar os judeus mais ricos começam a escravizar os judeus mais pobres. Então havia muita injustiça naquele lugar, havia muita injustiça naquela terra. Porém, a restauração então era uma necessidade latente e o tempo tinha chegado. Na Bíblia os nomes dizem muito acerca de seus personagens. Neemias no hebraico significa Yahvé lo Senhor tem compaixão. Essa tradução ela é maravilhosa. Não é só o nome, mas o exemplo deixado por esse homem nos impressiona como um governante que serve a Deus, sábio, corajoso, com fé, sensível ao sofrimento do próximo, determinado e justo.
Uma das grandes características de Neemias é a sensibilidade. É a sensibilidade. A Bíblia diz no capítulo 1 que quando Hanani, o seu irmão, chegou de Judá, trazendo notícias a Neemias, e Neemias pergunta como está a cidade dos nossos pais, e Hanani diz, olha, lá está a terra que está desolada, os muros derrubados e as portas queimadas a fogo. Isso significa, é o mais alto grau de vergonha a que se podia expor um povo, uma nação. A Bíblia diz que Neemias sente isso. Neemias tinha um olhar de compaixão. A sensibilidade lhe dava a empatia necessária. A empatia é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, mas não apenas sentir, é fazer alguma coisa para mudar, senão é dó. Dó, você tem dó, mas não age. É empatia, você sente a dor do outro e procura fazer alguma coisa para resolver o problema, para amenizar a dor. Nos dias que nós vivemos, não é diferente. Existem muitos dramas, muitos traumas e muitos problemas que nós enfrentamos. Os nossos jovens, a nossa juventude, é uma juventude carente, é uma juventude sofrida em muitos aspectos, tanto espirituais, psicológicos. É uma juventude que precisa que tenha sobre elas pessoas que sejam sensíveis às suas dores e que também sejam empáticas, tenham empatia, ou seja, é preciso que nós procuremos formas e meios de ajudar esta geração, de ajudar para curar as dores, para aliviarmos o sofrimento, para mostrarmos a esta geração que há esperança, e a esperança é Jesus, a esperança é o arrebatamento da igreja, a esperança é o Evangelho é uma palavra de esperança para aqueles que perderam a esperança, para aqueles que estão sem luz, para aqueles que estão completamente com a sua mentalidade, com a sua vida destruída, não é? Então nós somos o povo da esperança, assim como Neemias, nós somos chamados a espalhar uma mensagem de esperança por onde quer que a gente passar. Tópico 2, Neemias ora e jejua em favor de seu povo. E chorei e lamentei por muitos dias. Quando ele recebe lá a notícia por Hanani da situação que estava Judá, ele então começa a chorar. Neemias era um homem de oração e de ação, mas como todo ser humano tinha seu limite emocional, a necessidade de abrir o coração e se permitir chorar. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia é que os grandes heróis da Bíblia, a Bíblia faz questão de mostrar as suas vulnerabilidades. Eu nunca vi um líder chorando, mas a Bíblia mostra os grandes líderes, os grandes heróis, os grandes personagens chorando. A Bíblia mostra a sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade do próprio Cristo. A ideia é mostrar o quê? Humanidade, para que a gente possa então se relacionar com essas pessoas, entender que nós estamos no mesmo nível, que elas não estão no nível de santidade superior ao que nós podemos estar e devemos atingir, não. Elas são tão humanas quanto todos nós. Na verdade, chorar não é sinal de fraqueza, chorar é sinal de humanidade. O errado aqui era se Neemias escutasse essa história e não sentisse nada, e ficasse insensível, com o coração endurecido. É muito triste quando Deus coloca nas nossas mãos ferramentas para ajudarmos pessoas, mas o nosso coração está endurecido. Quando Deus nos coloca em posição para que nós possamos, através daquela posição, através daquela porta, ajudarmos alguém, ajudarmos pessoas, amenizar o sofrimento das pessoas. É muito triste quando o nosso coração fica endurecido. É muito triste quando o ser humano, principalmente quando o cristão, já não sente a dor do outro. Quando o cristão já não sente o sofrimento do outro, o sofrimento alheio. A Bíblia diz: alegra com o que se alegra e chora com o que chora. O choro e o lamento são sinais de que somos sensíveis ao sentimento do próximo e prontos a sermos impelidos por Cristo a estender a mão. Por isso que a gente deixa claro com essa lição: chorar
não é sinal de fraqueza, é sinal de sensibilidade, é sinal de humanidade. Ele esteve chorando e jejuando, não é? Então, há tempo para todas as coisas, tempo de chorar e tempo de parar de chorar. Então, teve o tempo dele chorar, teve o tempo dele jejuar, e depois teve o tempo dele orar, e depois teve o tempo dele agir. Neemias chorou, Neemias lamentou, mas ele não ficou parado ali. Um dos grandes problemas que nós temos é não conseguir mudar de etapa, mudar de nível. O grande problema é nós começarmos a chorar e permanecermos chorando. Começarmos a lamentar, permanecer lamentando. Não, o choro deve ser um combustível, o lamento deve ser um combustível para que a gente tome ação, para que a gente tome atitude, para que a gente faça alguma coisa. A verdadeira ação, ela começa com oração e com jejum. Um dos grandes problemas que nós temos é orar depois que as coisas estão planejadas, é orar depois que a obra está pronta, é orar depois que a programação já está sendo realizada. Não, a oração não termina as coisas, a oração começa. A oração não é a última opção, a oração é a única opção. Por isso que devemos viver em oração. Por isso que tudo que nós vamos fazer deve ser em oração, deve começar com oração. Antes de qualquer decisão, antes de assinar qualquer contrato, antes de assumir qualquer relacionamento, é sempre através da oração, é sempre com oração. Durante estas aulas nós estaremos falando de oração, mas vamos falar um pouquinho de jejum. Como deixar de se alimentar pode influenciar na qualidade da nossa vida espiritual e nosso relacionamento com Deus. O motivo é simples. Quando jejuamos, submetemos nossas vidas a uma dependência total de Deus e passamos a nos alimentar apenas da ação do Espírito Santo em nosso ser. O jejum é um dos temas menos falados e ensinados na igreja hoje. Mas o jejum é uma clara demonstração do quanto nós dependemos de Deus. O jejum é sim um sacrifício, porque uma das coisas mais prazerosas que o crente tem é comer. Não bebemos, não fumamos, não cheiramos, enfim, muitas outras coisas nós não praticamos. Então, passa que a alimentação, além dela ser prazerosa para todas as pessoas, mas para o cristão acho que ela assume um poder de atração ainda maior, uma vez que é um dos poucos prazeres que a gente se dá ao luxo de ter, que a gente permite ter sem pecar, a menos que seja a gula. Então, quando jejuamos, declaramos total dependência de Deus. Quando jejuamos, deixamos de pensar em nós mesmos e passamos a pensar em Deus. Focamos, nos concentramos completamente em Deus. Neemias, ele teve uma atitude na presença do rei. Ele não poderia entrar na presença do rei daquela maneira. Mas porque ele era um homem de oração, quando o imperador da Pérsia percebe que ele não está bem, lhe pergunta: o que me pedes agora? Eu estava olhando isso aqui e eu fiz uma anotação que credibilidade e integridade. Neemias era um homem de oração, mas ele era um homem de atitude. A sua vida espiritual era coerente com a sua vida profissional. Nós podemos dizer que Neemias era um homem que glorificava a Deus com a sua profissão. Vale lembrar que Neemias aqui é um escravo em terra estranha. É um escravo na terra do inimigo. Daqueles que escravizaram o seu povo. Daqueles que exilaram o seu povo, tiraram o seu povo de sua terra. Mas Neemias tem uma integridade tal que ele tem credibilidade com o imperador que o aprisiona. Que grande lição! É a mesma história de Neemias, é a mesma história de Esther, é a mesma história de José, é a mesma história de Daniel e seus amigos. A integridade trouxe credibilidade para estes homens, para estas pessoas em terra estranha, em terra alheia. Ou seja, Neemias não apenas orava, mas a vida espiritual dele com a vida física, com a vida profissional, eram coerentes, era uma coisa só, não tem como mudar. Não adianta orar, jejuar e ter dom e não sei o que, e a vida toda bagunçada. Neemias tinha integridade, Neemias era íntegro. Quando fazemos da oração uma prática constante em nossas vidas, não existem desafios intransponíveis, nem batalhas que não possam ser vencidas. Porque Neemias tinha uma vida de oração, tinha uma vida de integridade, ele teve ousadia para fazer
o seu pedido e a vitória foi certa. O pedido de Neemias é extremamente ousado, mas ele faz. Por quê? Porque ele está com a sua vida fundamentada em cima de uma vida de oração. Tópico 3, os resultados da oração de Neemias. A resposta ao copeiro do rei. Neemias abriu o seu coração e fez a sua solicitação ao imperador Artaxerxes. Após 4 meses, se a gente considerar aí a cronologia apresentada no texto sagrado, de jejum e oração, era chegada a tão esperada hora. É engraçado a gente notar essa cronologia, porque às vezes parece que a resposta foi imediata, né? A ação foi imediata. Não, tudo no seu devido tempo. A oração nos traz discernimento acerca do tempo certo de agirmos. Chegado o dia, o rei olha para ele e pergunta, por que você está triste? E aí ele abre o seu coração e fala com aquele homem como se estivesse falando ali com o seu melhor amigo. Ele era um homem de confiança do rei? Ele era o copeiro do rei. Antes do rei beber um copo d'água, um copo de vinho, qualquer coisa, ele que bebia primeiro, né? Então, quando ele aparece triste na presença do rei, poderia ser sinal de que ele tinha envenenado, tinha colocado veneno no copo do rei, ou que ele tinha sido subornado por alguém para colocar veneno ali e tal. Então o copeiro tinha que aparecer bem na presença do rei. Se o copeiro aparece triste, opa, tem algo errado com aquilo que o rei vai beber. E se o rei não pode confiar no seu copeiro, já era. Mas olha o tamanho da credibilidade que esse homem tinha. O rei, ao invés de questionar a sua integridade, o rei quer saber, viu, por que você está triste? Eu vejo que isso aí não é tristeza, senão tristeza de coração. O que o rei está dizendo? Isso não tem nada a ver com a confiança que eu tenho em você. Eu confio 100% em você. Essa tristeza aí é tristeza de coração. Neemias faz um pedido completamente ousado e o rei dá permissão. O rei pergunta para ele, tudo certinho, o que você precisa. Neemias vai dizendo, Neemias dá a lista completa para o rei. Eu preciso de madeira, eu preciso de carta para os governadores da além do rio, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o rei só vai assinando a canetada e vai dizendo, toma, pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar. Bom, agora, muitas foram as adversidades encontradas por Neemias. As nações vizinhas, elas foram um grande problema, não é? Porque Israel por sua fama, Judá por sua fama de ser uma cidade poderosa, todo mundo queria ver Judá no chão, ninguém queria ver Judá se reerguer. E o próprio povo de Judá mesmo, não é, se opôs a Neemias, não é? Eles se opuseram, porque eles acabaram se entregando àquele momento de exílio que eles estavam vivendo, e as coisas estão boas assim mesmo, deixa como que tá e tal. 2 pessoas, não é? Tobias e Sanbalate, eles são os maiores opositores. Não dá para falar de oposição ao reino sem falar de Sanbalate e Tobias. Eles levantaram calúnias contra Neemias, não é? Mostrando que Neemias queria ali fazer uma rebelião contra o rei, não é? Então, Artaxerxes, o imperador da Pérsia, é que manda Neemias lá para reconstruir, é que libera, que autoriza Neemias a fazer a reconstrução, mas Sanbalate e Tobias começam a dizer, olha, na realidade, vocês vão aproveitar que estão aqui, vão reconstruir os muros, vão colocar os portões, e aí vocês vão entrar para dentro e vai governar sobre o povo, e o rei, o imperador já não vai ter mais poder nenhum sobre vocês. Enfim, eles inventaram um monte de mentiras, e uma das respostas mais clássicas e lindas está em Neemias 6:3, quando Sanbalate e Tobias pede que Neemias desça lá dos andaimes da construção e vá até um local falar com eles, e Neemias responde, estou fazendo uma grande obra e não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter com vocês. Engraçado isso, porque esta grande obra que Neemias está falando, eu achei fantástico quando eu descobri, olhando a história. Nós estamos falando aqui de um muro que de extensão ele tinha aproximadamente 2 quilômetros de extensão. O que são 2 quilômetros de extensão para nós hoje? Vamos contextualizar? Para a nossa engenharia, para a nossa tecnologia civil hoje? Nada. Em quantos dias se construiria um muro de 2 quilômetros de extensão com todos os equipamentos que temos à nossa disposição hoje? Nada. É rapidão. Não é coisa de uma semana, talvez, menos, enfim, não sei. Agora, Neemias entende que aquele muro é uma grande obra, porque Neemias está lá mais do que para construir o muro. Neemias está lá para reconstruir a identidade daquela nação, para reconstruir
a vida espiritual. Aquela obra, mais do que uma restauração física, é uma restauração espiritual para o povo de Judá. E Neemias combate toda a oposição, sempre dizendo: eu não posso descer, eu não posso ir. Neemias não perdeu tempo, ele focou naquilo que ele estava fazendo até concluir. E aí o que vai acontecer é que a conclusão da obra é que vai determinar o propósito de Neemias. E a conclusão da obra é o que vai determinar que Neemias está ali, direcionado por Deus. Porque quando ele termina a obra, a conclusão da obra, a Bíblia diz que os inimigos ficaram impressionados com a obra. A Bíblia diz que eles reconheceram que foi a mão do Senhor que fez aquilo. Não tinha condições. O que Sanbalat e Tobias e os povos em volta estão falando de Judá é verdade. Eles não tinham condições de construir aquele muro, nem psicológicas, nem financeiras, nem físicas. Mas porque eles colocaram as mãos para fazer. Uma das orações mais lindas de Neemias, eu estou sem o meu celular aqui, o outro celular. Uma das orações mais lindas de Neemias, se não me falha a memória, está aqui em Neemias 6, quando ele diz assim: esforça as nossas mãos, ó Deus, esforça as nossas mãos, não é? Quando Neemias, porque uma das coisas que eles falaram aqui, ó, Neemias 6:9, eles falavam assim, ó: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará mais trabalho algum. Aí Neemias diz assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, oh glória a Deus. Ah, se todas as vezes que nós estivermos desanimados com a obra de Deus, nós possamos fazer esta oração de Neemias: fortalece as minhas mãos, Senhor, para liderar esses adolescentes, fortalece as minhas mãos para liderar esses jovens, fortalece as minhas mãos para liderar este projeto, fortalece as minhas mãos. Aí olha o que diz o versículo 16: assim que nossos inimigos receberam essa notícia, porque eles acabaram o muro em 52 dias, é um recorde para a engenharia da época. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Sabe a única coisa que cala a oposição? A conclusão daquilo que Deus te chamou para fazer. Ô glória! Isso aí. Você não cala oposição com discurso. Você cala oposição com trabalho. Meu Deus do céu. Você não cala oposição discutindo. Você cala oposição trabalhando. É a conclusão do que você começou a fazer que vai calar quem se opõe ao trabalho que Deus te chamou para fazer. Meu Deus, que Deus te abençoe. Fica com essa palavra, fica com essa aula. Que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu ministério. E até a próxima aula, no próximo domingo. Nós falaremos aqui em mais uma videoaula, Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Mais uma aula extraordinária. Guarda esta palavra no seu coração. O que cala a oposição é a conclusão daquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso, não perca tempo discutindo, não perca tempo se desanimando porque estão se opondo a você. Faça da oposição o combustível para você concluir a obra que Deus te chamou para fazer. Amém, meus irmãos? Grande abraço. Deus abençoe vocês. Assista, curta, compartilhe. E até a próxima aula. Deus abençoe.